Olha, e agora presta atenção, só esse ano, Alagoas já registrou 21 casos de linchamento, com 2 mortes. Os dados foram divulgados pela Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas, o que aponta para um crescimento de 160% nos casos de justiçamento, em comparação com o mesmo período do ano passado. Sobre esse assunto, a gente vai agora ao vivo com a Beatriz Lacerda, porque a gente sempre reforça isso aqui no Cidade, né, Bia? A gente não pode fazer justiça com as próprias mãos, porque senão a gente acaba também cometendo um crime, não é, Bia? Exato, você falou aí dos índices, né, desse crescimento de 160% no número de linchamentos esse ano, em comparação ao mesmo período do ano passado, o que revela, sim, uma preocupação, sobretudo, dos representantes dessa luta, né, pelos direitos humanos. E a Ordem dos Advogados do Brasil está atenta a isso. Então, entre janeiro e abril, foram 21 casos de linchamento com 2 mortes registrados em Alagoas, enquanto no mesmo período do ano passado foram apenas 8. Maceió lidera esse ranking e, na maioria das vezes, as pessoas que são linchadas, e algumas morrem, inclusive, foram 2 óbitos esse ano, inclusive, tem relação com suspeita de crimes que as pessoas teriam praticado. Mas vale ressaltar que, necessariamente, elas podem não ter praticado. Elas podem ser inocentes e aí seria uma grande injustiça cometida contra aquela pessoa que morreu ou que foi agredida e que não tem nem sequer a oportunidade de se defender. Então, é preciso deixar que a justiça apure os casos, né? E não fazer justiça com as próprias mãos, porque há um risco da gente punir quem não teve culpa alguma. E outros casos também que as pessoas costumam praticar linchamentos é quando suspeitam que a determinada pessoa praticou um outro crime na comunidade, crimes de natureza sexual, por exemplo, né, que ensejam a revolta dos populares e eles acabam agindo com muita fúria pelas próprias mãos. A gente convidou aqui para essa conversa tão importante, né, que a população precisa estar ciente disso, desse cometimento de um crime, porque quem lincha, quem agride o outro na rua está também agindo de forma criminosa. Convidamos o Wilson Galo, que é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB. Vocês têm uma preocupação muito grande, têm mapeado esse crescimento, né, de casos aqui na OAB, Wilson? Boa noite. Boa noite. Exatamente, temos mapeado esse crescimento, só que com uma certa dificuldade por conta da subnotificação, né? Então, a gente analisou que em 2021 tivemos 61 casos, nesse período de janeiro a abril tivemos apenas 8, né? Sendo que nesse ano, nesse período também, tivemos já 21 casos, com o resultado de 2 mortes. Em 2021 tivemos 1 morte, ou seja, nesse pequeno período de tempo do ano, já tivemos o dobro de todo o período de tempo de 2021, ainda com a subnotificação, porque não temos uma maneira maior de mapear os casos, né? Wilson, as pessoas que estão em casa muitas vezes assim estão descrentes na justiça, né? De que as pessoas demoram a ser presas, de que quando são presas passam pouco tempo na cadeia e por isso, diante da ira, da revolta, agem pelas próprias contas, né? Querem dar ali um ato, uma pena para aquele culpado, possível culpado. Mas esquecem que também estão sendo criminosos, né? Quando agridem, quando matam, quando espancam. Então, eu queria que você também orientasse as pessoas nesse sentido. O civil ele tem que entender que nessas situações devemos deixar o Estado agir, né? As polícias, que são aqueles que são preparados para agir em determinadas situações, porque muitas das vezes a população, ela na indignação de ver determinada situação, ela vai cometer injustiças, né? Muitas vezes a punição que a população vai trazer é muito desproporcional e é maior do que propriamente a situação que levou à indignação popular. Com relação a esses dados, o que é que vocês fazem com esse aumento? Vocês têm notado isso? Têm anotado, inclusive a gente tem aqui uma lista, né, falando de um caso que aconteceu no dia 3 de abril, lá na Barra de Santo Antônio, quando um suspeito de roubo foi detido por populares e acabou sendo morto, né, espancado, ele foi linchado. Exatamente. Também aqui no tabuleiro do Martins,
No feriado, dia 21 de abril, um outro suspeito de roubo foi detido e espancado até a morte pela população. São casos recentes, agora do mês de abril. O que vocês fazem com Exatamente. isso? A gente tem tratado isso com uma série de políticas públicas, criação de políticas públicas nesse sentido de conscientização da população e quanto aos casos, acompanhar essas pessoas que foram vítimas desses acontecimentos na ressocialização deles, e também estamos em contato direto com o Delegado-Geral do Estado e com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, já agendando reunião com eles para tratar exatamente desse assunto e como podemos diminuir essa questão em nosso Estado. Vocês têm cobrado alguma campanha educativa do governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública? Estamos em conversa na situação exatamente nessas reuniões que temos marcado com o Delegado-Geral do Estado e que estamos pretendendo marcar com o Delegado-Geral do Estado e com o Secretário de Segurança Pública do Estado. Então, ou seja, não tem ainda nenhuma ação nesse sentido, né? Não tem nenhuma campanha pronta, mas vocês esperam que ela aconteça. Exatamente. Porque só através da educação é que as pessoas podem conter, né, esse ímpeto de fazer justiça com as próprias mãos e correrem o risco de cometerem, na verdade, injustiças. Exatamente. Estamos fazendo, de começo, um mapeamento, né, desses casos, para aí sim saber o tamanho do problema e a forma como combatê-lo, né? Cabe ao Estado punir. Exatamente. Ao sistema de justiça, né, Wilson? Exatamente. Obrigada, viu, por suas informações. Então, ele está trazendo aí essa preocupação, né, porque, como a gente disse, existe o risco de uma injustiça ser cometida, de alguém que... Eu já vi isso acontecer, eu já vi um idoso ficar gravemente ferido por uma suspeita banal de que ele teria abusado de crianças, e quando foram ver direitinho, não tinha nada a ver, era uma pessoa que estava só de passagem naquela comunidade. Eu já vi casos gravíssimos acontecerem, viu, Wilson? Nessa minha vida de jornalista, já vi coisas horríveis. E aí, depois que a pessoa está lá, sem a visão, com ossos quebrados, né, com uma lesão permanente, quem vai se responsabilizar por isso? É muito difícil. Também a gente não tem visto a polícia, nesse sentido, identificando, né, autores de linchamentos, aqui noticiado isso. É muito difícil também testemunharem contra pessoas que se envolvem nesse tipo de conflito, né? As pessoas têm medo de denunciar quem participou de um linchamento, então é um crime difícil até de se investigar. Mas vale dizer que é crime e quem espanca o outro, quem tem aí o ímpeto, né, a vontade deliberada de matar alguém porque você julga que a pessoa deveria morrer, você também está cometendo o crime de homicídio, se a pessoa venha morrer. E se ela não morre, aí você vai responder por uma lesão corporal. Então, é importante que as pessoas chamem a polícia, podem até deter algum suspeito de algum crime, mas é a polícia que tem que ser chamada para averiguar qualquer tipo de situação. Eu volto com você. Exatamente, Bia. A população tem até o dever de prender alguém que esteja cometendo algum tipo de crime ou suspeito de cometer algum crime, mas você não pode já dar a sentença, né? Até porque você não é um juiz, você é um cidadão que pode, inclusive, evitar algum crime ou comunicar à polícia, deixar alguém preso até a chegada da polícia, mas não sujar suas mãos realmente de sangue no caso do justiçamento, né? Por pior, na verdade, que seja o crime, não devemos ser os juízes, né? Isso cabe à justiça. Obrigado, Bia, pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade Alerta Alagoas.